Depois de Berlim eu fui pra Roma, na Itália. E na Itália eu tive as situações mais engraçadas e mais polêmicas da minha vida. Por quê? Eu tava muito ansiosa pra ir pra Itália e muito receosa, porque muitas pessoas tinham me dito: Bertê, toma cuidado com os italianos e tudo, eles são tudo amor e amor, eles são muito não sei o que e tal, tudo cheio de charme. E eu tava com medo, porque apesar de eu parecer uma pessoa muito segura e etc., em questão de meninos, eu sou meio assim infantil, eu sou meio assim, sai, entendeu? Então, se a pessoa começar a ficar muito, tô interessada, eu tipo assim, eu não tô, sai. Entendeu? Eu fico muito encabulada, então isso me incomoda. E eu tava com medo de eu ser tecnicamente assediada na Itália. O que acontece é que, sim, eles assediam. Eu não digo que isso não aconteça, mas não aconteceu muito comigo. Mas por que não aconteceu muito comigo? Porque, querendo ou não, e algumas pessoas podem discordar, mas foram o que me disseram, eu não parecia estrangeira. Primeiro, eu não tinha cabelo louro. Apesar da cor do meu cabelo, né, a cor do meu cabelo estava diferente quando eu viajei, não era louro, e eles atribuem louro com ser do estrangeiro. Outra, minha fisionomia também, apesar de eu não ter fisionomia europeia, eu não tinha fisionomia de alguém exatamente europeu, exatamente por isso. E os italianos, querendo ou não, eles têm uma fisionomia própria. E eu acho que eu tava mais parecida com o italiano do que qualquer outra coisa, então não teve esse tipo de problema. Tanto que muitas pessoas vieram pra falar comigo e falavam italiano, e aí eu tipo, moço, peraí, é inglês, eu não sou daqui. Aí, tá bom. E outro problema que eu tive na Itália foi a língua, porque poucos falam inglês lá, isso é um fato. Eu fui passar o aniversário de uma das minhas amigas lá, eu tava na casa de uma amiga, e passou-se o aniversário dela. E ela convidou bastantes amigos, assim, acho que uns 20 pessoas pra casa dela. E eu passei a noite toda sem falar com ninguém. Por que eu passei a noite toda sem falar com ninguém? Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito comunicativa, adoro conversar, não tem problema nenhum com isso. Mas a pessoa a mim entende. E ninguém na festa falava inglês, a não ser a minha amiga e um amigo dela e uma garota que não falava muito bem. Tipo, nada. A menina tentou falar comigo, foi, até que teve uma hora que travou e tipo assim, não, para. Aí não deu mais. Ela não tava conseguindo mais falar. Aí a Kiara tinha que dar atenção pros outros convidados, óbvio. Eu não ia ficar, tipo, Kiara, vem cá, fala comigo. Não sou chata. E o garoto até falou comigo bastante, apesar do sotaque dele ser muito forte, então eu tive um pouquinho de dificuldade pra entender. Mas consegui conversar tranquilo, a gente conversou um pouquinho, depois ele desistiu também, porque começou a beber, e aí já não tava mais nem aí pra nada. E de outras, acho que assim, as maiores experiências que eu tive, assim, em questão de coisas engraçadas foi na Itália. Porque eu passei bastante tempo na Itália, eu passei uma semana e um dia. Em Roma, só em Roma. Em Roma eu passei uma semana e um dia. E ainda passei por várias outras cidades na Itália. Então foi bastante coisa que eu passei no território italiano. Eu digo que foi um dos países que eu me achei mais em casa, porque parece muito com o Brasil. Apesar de eu não ter ido nem na Espanha e em Portugal, então não vou poder dizer pra vocês como é que era. Mas eu gostei muito. Foi assim um dos territórios que eu achei mais agradável de se estar. E eu passei por óbvio que tudo bem, eu não tive esse assédio, mas eu passei sim por situações muito engraçadas. Uma delas foi, eu tava dentro do ônibus de turismo, pegava muito esses ônibus home hop off, que você paga o dia e você pode subir nele quantas vezes você quiser, ir pra vários lugares e eles passam por todos os pontos turísticos. E eu peguei ele, eu sempre tento, né, acordar cedo, pegar o ônibus e passar, a primeira vez que eu pegar ele, eu fazer o tour completo. Porque dentro do ônibus tem os headphones, eles falam um pouco da história, então você vai passando pelos lugares e vai ouvindo um pouco. E eu estava fazendo isso quando a gente parou num sinal. Eu estava no teto e o teto não tinha teto. Eu estava no topo do ônibus e não tinha teto. E aí eu ouvi uma buzina no sinal e eu olhei pra baixo. E aí tinha um cara numa scooter. Tipo, literalmente, um cara numa scooter. Sabe? Eu achei que, tipo assim, eu estava num filme, sei lá, da Lizzie McGuire nessa hora. O cara buzinou de novo, eu olhei, aí ele começou a falar, tipo, vem aqui, vamos passear pela cidade, na minha moto, não sei o que. Eu fiquei tipo, Mas, e aí ele falou de novo, eu disse, não, tá doido, eu tô dentro do ônibus, como é que eu vou sair do ônibus pra... Sabe, assim, uma coisa muito sem lógica. Apesar de ter uma vontadezinha interna, tipo assim, vamos, mas não. O ônibus continuou, ele ainda seguiu o ônibus por um período. Aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu disse assim, será que ele vai seguir até eu descer desse ônibus? Mas não, aí ele parou também. Eu acho que quando a gente chegou no Castelo Sant'Angelo, ele já acho que tinha desistido, depois sumiu, não vi mais. Tem esses momentos que, quando você dá bobeira e parece turista, aí a pessoa te nota, entendeu? Parece aquela coisa, tipo... Parece aquele episódio do Scrubs do anel, né? Enquanto você tem anel de casada, tá tudo bem. Quando você tira, ups, você é notada. É mais ou menos... Isso aconteceu comigo na Itália. Eu tava no trem e eu tava com esse anel aqui,
que eu gosto, é um dos 15 anos que eu ganhei, e eu uso ele bastante. Só que eu tava usando ele nesse dedo aqui, que é o que parece que é casado, não sei qual das mãos é, mas eu tava usando em uma das mãos. E aí o garoto olhou pra mim e começou a sorrir, e aí, tá, eu não sorri de volta, eu tava com headphone, eu nem dei tchum. E aí, acho que ele tava até com a família dele. E aí ele olhou pra mim, sorriu, e depois ele olhou, a minha mão tava em cima do joelho, aí ele olhou pra minha mão. Aí ele fez uma cara, tipo assim, de decepção e virou e foi embora. Eu achei, assim, estranho, fiquei muito lisonjeada, mas ao mesmo tempo eu achei fofo da consideração dele olhar pra minha mão, ver que eu tenho um compromisso, apesar de eu não ter, mas pensar assim, poxa, ela tem alguém, e não flertar, entendeu? E ir embora. Eu achei isso muito, muito bacana. Tipo assim, uma consideração muito grande. Então eu fiquei assim um pouquinho surpresa e tocada nesse aspecto. Eu também tive outra situação na Itália, que foi na gelateria. Eu tinha ido almoçar com a Chiara. A gente tem uma Piazza del Popolo, que tem uma rua, que é uma das ruas mais conhecidas de Roma por lojas. Tem as lojas estrangeiras mais chiques internacionais do mundo, é ali que fica. Então tem a Chanel, Versace, essas lojas assim. Eu tinha ido numa gelateria lá. Quando eu fui, o cara que me atendeu era um deus grego. Imagina assim, um italiano, lindo, charmoso, era tudo. Eu me sinto tão mal de não ter voltado lá, mas tudo bem. E aí eu tinha entrado e tudo, e eu notei, mas óbvio, não ia falar tipo, ai, você é tão lindo. Não, isso não rola. E nisso eu entrei, e aí eu perguntei pra ele, poxa, e comecei a falar inglês pra ele perceber que eu não era dali, pra ele poder não falar italiano, porque ele veio falando italiano. Ele falou, buonasera. Buonasera, e aí o buonasera, vamos falar inglês. E eu ainda não tinha tomado sorvete na Itália, e se você conhece alguma coisa sobre sorvete, você sabe que a Itália é tipo assim, um polo pra sorvete, gelateria em tudo quanto é esquina. Então eu tinha ido nessa gelateria, e eu não conhecia nada de gelaterias ainda, não tinha provado nada, então eu não sabia que sabor eu ia pedir. E aí eu fiquei na dúvida, né? Eu fiquei, poxa, não conheço. Aí eu comecei, moço, me ajuda, eu quero saber dos sabores, tudo. Aí ele foi falando, esse aqui é não sei o que, esse aqui é não sei o que. Aí eu disse assim, tá, eu vou querer esse. Aí eu calei, né? Fiquei olhando pra escolher o outro sabor. Aí ele falou, você quer um beijo? Aí eu, oi? Oi? Aí ele falou, beijo, é um sabor. Aí ele mostrou, tinha mesmo um sorvete chamado beijo, né? Aí eu fiquei tipo assim, deve jogar essa pra todas as clientes. Aí eu ri, aí eu disse, não, eu não quero, porque o beijo era de morango com não sei o que, e eu não tava afim de morango. Aí eu ri e tudo e tal, e aí eu peguei meu sorvete, e aí eu disse assim, então tá, eu vou indo, obrigada. Aí ele, nada, que isso, volta amanhã, a gente se vê amanhã, né? Aí eu disse, vixe. Aí eu vou tentar. Aí o chefe dele, quando eu tava saindo, ainda disse assim, dá logo o teu telefone pra ele. Aí eu ri e fui embora. Tá bom. Até porque eu não tinha telefone pra dar, gente. Não tem, infelizmente, a gente sem arranjar número é fogo. Quando eu tava na Itália era pra ter arranjado número. Eu não arranjei, perdi a oportunidade. Acontece. Então, eu tive esses casos, assim, na Itália teve muitos, eu achei muito engraçado. Mas foi um dos lugares, assim, que eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado e que fiquem interessados de ver o próximo vídeo, que vai ter muito mais coisa aí pra vocês saberem. Um beijão e até a próxima!